A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Luz Sem Fronteira. Isso! A gente acredita sim que aonde há luz não há fronteira. E eu gostaria de convidar você a ficar nesse canal, curtir, comentar, compartilhar, se inscreve aqui no nosso canal. Vamos lá, não custa nada para você, tá bom? Nós temos um propósito aqui de fazer a leitura da Bíblia inteira. E a nossa meta, principal é incentivar o maior número de pessoas a ler, refletir sobre as palavras sagradas. Olha, a gente não tem nenhum viés teológico, afinal de contas eu não sou teólogo, tá? E a gente também não prega nenhuma placa de igreja, por isso aqui todo mundo é bem-vindo. Para você saber um pouco mais, a gente começou com esse propósito há mais de 2 anos, onde um grupo de amigos, de várias religiões diferentes, sentaram ali na calçada, na garagem, para ler a Bíblia e fazer algumas reflexões, alguns fatos históricos. Papai do Céu foi colocando em nosso coração, essa provocação de fazer a leitura, refletir, gravar e colocar aqui no YouTube. E aqui estamos, tá? Então faremos aqui, se assim Deus permitir, se for da vontade dele, vamos fazer capítulo a capítulo da Bíblia inteira, tá bom? Um capítulo por dia, todo dia a gente solta um capítulo aqui neste canal, tá bom? Então nos ajude a compartilhando com o maior número de pessoas possível. Vamos levar a palavra de Deus por os 4 cantos dessa terra. É assim que o Papai do Céu quer que a gente evangelize e será assim que iremos fazer, enquanto assim o Pai quiser. Vamos lá? Hoje a gente está em Gênesis capítulo 26. E se você é novo aqui, volta lá, assista os outros capítulos, pega a sua Bíblia, marca, vamos anotar, tá? Uma coisa que a gente sempre pede, que eu peço aqui para vocês é que tem em mão marca-texto, eu tenho aqui esses aqui, é muito bacana, caneta, tá? Canetas e lápis. Por quê? Porque é muito importante que você vai anotando na sua Bíblia alguns pontos, algumas palavras-chave, algumas chaves que a gente vai tirando ali, para outra vez que você for ler, você lembrar. E aí, conforme você vai lendo, vai crescendo, você vai anotando outras palavras-chave. Isso é muito importante para a gente também aqui, tá bom? Então, antes da gente começar, vamos orar? Peço licença para você que está aí na sua casa, peço que vai para um canto, se ajoelhe, acalma, fecha os olhos. Para você que está no carro, cuidado, tá? Coloca o fone de ouvido e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, primeiramente eu quero te agradecer por tudo que tem feito em nossas vidas. Pai, eu clamo, venha participar desse momento, Papai do Céu, desse devocional. Venha nos dar clareza, Papai do Céu, e nos dê o entendimento segundo, Papai do Céu, a sua vontade. Precisamos de entendimento necessário, Papai do Céu, para entender todas as mensagens que o Senhor quer nos passar. Afaste toda a seta do inimigo, todo sentido de procrastinação, toda a inveja. Pai, tudo que viemos fazer aqui seja para honrar e glorificar o seu nome. Que mais pessoas, Papai do Céu, tenham esse desejo de ler a Bíblia e crescer em intimidade contigo. Olha, Senhor, é assim que te louvamos, é assim que te agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Vamos lá, galera? Então, Gênesis capítulo 26. Olha, a gente vai ver algumas coisas aqui que, vai nos surpreender. Isaac vai cometer alguns erros ali, igual o seu pai cometeu outrora, Então a gente vai observar esses detalhes aqui, mas vamos para cima, tá bom? Vamos lá estudar, vamos ver o que vai acontecer. E Gênesis 26 inicia assim: E houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. E Isaac foi a Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar. Olha, a gente percebe aqui que é o segundo registro de fome que é mencionado na Bíblia. Teve lá a fome na época de Abraão, em que Abraão, ali foi para o Egito para tentar encontrar alimento, encontrar maneiras de acabar com aquela fome. E lembra que lá naquela situação, Abraão acaba falando que Sara, sua esposa, era sua irmã. Então, olha o spoiler. Então, preste atenção no que vai acontecer. E o Senhor apareceu a ele e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te direi, peregrina nessa terra, e eu serei contigo e te abençoarei, pois a ti e tua semente eu darei toda essa região, e eu farei o juramento
que jurei a Abraão teu pai. E eu farei tua semente multiplicar como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas regiões. E em tua semente serão abençoadas todas as nações da terra. E ele continua: porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou a minha ordem, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. E Isaac habitou em Gerar. Olha, Isaac e seu clã experimentaram a segunda fome na terra, aqui até o 6. Então vamos fazer uma pausa só para a gente fazer uma reflexão. E é registrado aqui na Bíblia essa segunda fome, então, porque lá no 12:10, quando a gente vê, também foi registrada uma fome lá de Abraão. Para evitar os efeitos da fome, Isaac buscou refúgio na região onde seu pai já havia morado em outro momento. O Abimeleque mencionado aqui não necessariamente era o mesmo Abimeleque lá de Abraão. Tá? Há alguns que acreditam que era Abimeleque de Abraão, então talvez ele estaria muito velhinho, né? Mas há quem acredita aqui que esse nome foi passado de geração a geração. Para você que não sabe, lá em Gênesis 21:27, a gente já estudou, é mencionado Abimeleque lá. Tá? Então o nome, acredita que pode ter sido dado para cada rei de sucessão ali, né? Dentro de uma família, dentro de uma dinastia. Então, talvez, acredita-se que foi passando o nome para cada rei que foi ali. Isaac pode ter sido tentado ali nesse momento, mas o que se tem de detalhe é que chegou ali até Abimeleque, tá? E vamos continuar lendo aqui, ó, do 7 ao 11. E os homens do lugar lhe perguntaram acerca de sua esposa, e ele disse: ela é minha irmã, pois ele temia dizer: ela é minha esposa, para que dizia ele, os homens do lugar não me matem por causa de Rebeca, pois ela era formosa à vista. E aconteceu que quando ele já estava lá há um longo tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu, e eis que Isaac estava brincando, acariciando com Rebeca, sua esposa. E Abimeleque chamou Isaac e disse: eis que ela certamente é tua esposa, e como tu disseste, ela é minha irmã. E Isaac lhe disse: porque eu disse para que eu não morra por causa dela. E Abimeleque disse: o que é isto que tu fizeste? Alguém do povo poderia facilmente ter deitado com tua mulher, e tu poderia ter trazido culpa sobre nós. Abimeleque ordenou a todo o seu povo, dizendo: quem tocar neste homem ou em sua esposa certamente morrerá. Olha, uma coisa que a gente tem que observar aqui, primeiro, Isaac mentiu, né? Ele fez o mesmo ali que o seu pai Abraão havia feito. Mas acredita-se, né, que naquele tempo ele deveria negociar com os filisteus para desfrutar de alguns privilégios. E talvez ele poderia ter que fornecer uma mulher para o harém de alguém. Então é isso que se acredita, né? Então se a pessoa pedisse Rebeca, porque Rebeca era jovem e ainda era muito formosa, ele deveria talvez ali ter que fazer isso, ou, né, eles iriam matar Isaac. Era o que se acreditava, por isso que Isaac ali falou essa mentira. Embora a gente tem que sempre optar por falar a verdade, né, e não mentir. É muito triste quando cometemos uma mentira e a pessoa vem nos perguntar: por que você fez isso? Então a gente, como cristão, tem que sempre optar em falar a verdade. E nota, né, fazendo um paralelo aqui, a mentira tem perna curta. Isaac mentiu, em certo momento estava ali acariciando Rebeca, brincando com Rebeca. Abimeleque olhou ali pela janela e viu, né, isso acontecendo, e logo entendeu que não eram irmãos ali e que sim eram esposo, né? E ele fala que Isaac fala que temeu ser morto e tal, explica ali. E Abimeleque fala: que ninguém toque em você e nem na sua esposa, que se tocar será morto, tá? Então aqui é um ponto, a gente olha para o exemplo que o pai acabou dando lá no 21 e o filho cometendo o mesmo erro aqui. Então que a gente venha ensinar pelo exemplo, né? Você que é pai, você que é mãe, que a gente possa ensinar pelo exemplo, né? Que a gente possa ensinar não só pela fala, que a gente ensine de fato pelo exemplo, né? Que a gente peça que não minta, então não mente. Peça que não fala palavrão, então não fale palavrão, tá bom? E vamos lá, vamos continuar do 12 ao 22 agora, tá? Então Isaac semeou naquela terra e recebeu o mesmo
anos 100 vezes, e o Senhor abençoou. Cara, aqui é o registro, né, da maior produtividade agrícola que se tem na Bíblia. Naquela época era comum a produção de uma semente dar até 30 frutos, né? Aqui a Bíblia fala que uma semente ele conseguiu colher até 100 vezes mais, né? Então 100 frutos ali, para ficar mais claro, tá? Então a semente era comum tirar de 20 a 30 frutos. A semente que Isaac plantou conseguiu colher até 100 frutos, né? Foi uma produtividade histórica ali, agrícola registrada aqui na Bíblia, tá? É legal a gente ver isso aqui. E isso vai gerar um certo desconforto, uma certa inveja. Presta atenção. E o homem engrandeceu e foi adiante e cresceu até ser muito grande. Então Isaac foi crescendo, porque ele tinha posses de rebanho e posses de gado e uma grande quantidade de servos, e os filisteus o invejaram. Então começou a gerar uma inveja nos filisteus. E olha só, porquanto todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus haviam fechado e enchido com terra. Então nota que lá outrora, eu acabei de falar aqui no início do capítulo, que Isaac, por conta da fome, foi peregrinar, foi para essa cidade. Chegando lá, essa cidade é uma cidade que o pai dele já tinha passado, Abraão já tinha passado, tinha poços que Abraão tinha aberto, e os filisteus ali, né, por conta dessa inveja, havia fechado esses poços, entupido, né, com terra ali. Presta atenção no 16. Ebimeleque disse a Isaac: sai de nós, pois és muito mais poderoso do que nós. E Isaac partiu dali e armou sua tenda no vale de Gerar e habitou ali. Então presta atenção, Ebimeleque vai lá e olha e fala assim: olha, você é muito forte, você está muito grande, então sai de perto da gente, tá? E vamos continuar. E Isaac cavou novamente os poços de água que eles haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, pois os filisteus os haviam fechado depois da morte de Abraão. E ele chamou os nomes segundo os nomes pelos quais seu pai havia chamado. E os servos de Isaac cavaram no vale e encontraram ali um poço de água corrente. E os pastores de Gerar contenderam, ou seja, brigaram, né, com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. E ele chamou o nome do poço de Ezeque. Então pinta esse nome aí, ó, Ezeque, porque contenderam com ele. Ezeque, ele significa disputa, tá? No hebraico significa disputa, por conta disso que deram o nome daquele poço de Ezeque. E eles cavaram outro poço e contenderam por aquele também, e chamou o nome de Sitna, né? Que aqui significa hostilidade. Então, Sitna, no hebraico ali, significa hostilidade. Quando, afinal, os filisteus disputaram por causa daqueles poços ali, então foi dado o nome de hostilidade. 22. E ele partiu dali e cavou outro poço, e por aqueles eles não contenderam, e chamou o nome de Reobote. E ele disse: pois agora o Senhor fez um lugar para nós, e seremos frutíferos na terra. Reobote significa espaço aberto, e por esse aqui os filisteus não brigaram. E ele foi dali para Berseba, e o Senhor lhe apareceu naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, pois eu estou contigo, e abençoarei e multiplicarei tua semente, por causa do meu servo Abraão. E ele edificou um altar ali, e invocou o nome do Senhor. E armou sua tenda ali, e ali os servos de Isaac cavaram um poço. Olha que coisa maravilhosa. Então a gente observa que Isaac agora, né, moveu-se mais ou menos cerca de 40 quilômetros ao sudeste. Então foi para Berseba, então eles se movimentaram ali, onde o pai de Abraão, né, o pai ali de Isaac, também havia vivido em outro momento. Naquela mesma noite, o Senhor aparece a Isaac, tranquilizando, né, que em um tempo em que os filisteus estavam, os filisteus estavam causando um problema enorme para Isaac, né, então estava dando dor de cabeça, então Isaac deveria estar ali preocupado com aquela dor de cabeça que os filisteus estavam fazendo, né, abriu um poço, o filisteu vinha e falava: não, esse poço é nosso, não sei o que, Isaac tendo que andar, ele andou 40 quilômetros agora, e o Papai do Céu aparece para ele e fala assim: olha, calma, né, por conta, eu sou o Deus do seu pai, do meu servo Abraão, então também estou aqui contigo e te abençoarei. E aí o que Isaac faz?
ele edificou um altar ali e invocou o nome do Senhor e armou sua tenda ali. E ali os servos de Isaac cavaram um poço. Então, nota que a gente vê o terceiro patriarca. Então, Noé fez isso, Abraão fez isso e agora Isaac. É o terceiro patriarca na Bíblia que faz um altar para exaltar o nome de Deus ali, tá bom? É muito legal a gente ver isso aqui também. 26. Então, Abimeleque foi até ele de Gerar, com Assute, um dos seus amigos, e Ficol, o capitão-chefe de seu exército. E Isaac lhes disse: por que vindes a mim, visto que vós me odias e me enviaste de vós? Ou seja, Isaac está perguntando: olha, por que vocês vieram atrás de mim agora? Porque agora não tem mais questão do poço. Por que vocês me odeiam? Por que vocês vieram atrás de mim? E eles disseram: vimos, porque certamente o Senhor estava contigo. E dissemos: que haja agora um juramento entre nós e ti, e façamos um pacto contigo, de que tu não nos fará mal, assim como não te tocamos, e assim como fizemos a ti, somente o bem, e te enviamos de nós em paz. Tu agora, o bendito do Senhor. Então nota que assim como ocorreu bênçãos em Abraão, também aconteceu bênçãos aqui em Isaac. Então Isaac estava sendo muito abençoado, né? Deus era muito presente, claramente presente na vida de Isaac. Os líderes filisteus acreditavam que por Isaac era traiçoeiro, porque ele tinha mentido, ele poderia atrair uma certa desgraça aos filisteus ali. Então, como uma retaliação, né? Então, como eles acreditavam que eles estavam sob a bênção de Deus, eles queriam ali fazer um pacto. Sendo assim, fizeram esse pacto, tá? De paz ali, para que não houvesse guerra entre eles, tá? E vamos continuar. 30, né? E eles lhes fez um banquete e eles comeram, né? Vou voltar aqui no 29. De que tu não farás mal, assim como não te tocamos, assim como fizemos a ti, somente o bem, e te enviamos de nós em paz. Tu agora, o bendito do Senhor. E eles lhes fez um banquete, e eles comeram e beberam. Então, Isaac faz um banquete, que é o que talvez dá essa interpretação para a gente, que Isaac aceitou ali o pacto, tá bom? E eles se levantaram cedo de manhã e juraram um ao outro. E continua: e Isaac os despediu, e eles partiram dele em paz. E aconteceu que no mesmo dia que os servos de Isaac vieram e lhe falaram com respeito ao poço que havia cavado, eles disseram: nós encontramos água. E ele chamou Seba, por isso o nome da cidade de Berseba, até os dias de Berseba, até este dia. Esaú era da idade de 40 anos quando ele tomou por mulher Judite, a filha de Bierre, e Eteu, e Basemate, filha de Elon, o Eteu, que foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Então, o que a gente nota aqui, né? Primeiro, o fato de Isaac oferecer-lhe um banquete, talvez significar, ali para os filisteus, significava que ele tinha aceitado, né? Significava uma aceitação desse tratado, desse juramento, o qual foi oficializado logo no dia seguinte ali, né? Onde fala que pela manhã tomaram café ali e eles juraram junto um para o outro, né? De não agressão, de não haver agressão entre os povos. Nesse mesmo dia, os servos de Isaac conseguiram sucesso, encontraram sucesso na escavação de um quinto poço. E este agora chamava Seba. Por que Seba? Né? Porque em hebraico significa Shiva, né? Ou sete, né? Que se assemelha à palavra hebraica para juramento, ou Sheva. Tá? Então, confirmando-se o nome dado por Abraão por Berseba. Tá lá no 21:31, que é o capítulo de Abraão lá, que acontece algo bem semelhante. Tá? Já do 34 ao 35, a gente vai ver o início ali, falando de Esaú. Esaú casou-se com a mesma idade de seu pai, Isaac, ali aos 40 anos. A gente pode ver isso lá no capítulo 25:20. Seus casamentos com duas hititas pagãs. Então a gente vê que aqui Esaú casou com duas pagãs, duas hititas pagãs. Judite, que significa louvor, e Basemate, que significa bálsamo ou especiaria, tá?
expressavam ainda mais a sua natureza, esse casamento expressava mais a natureza ali de Esaú, tá bom? Então a gente vai ver que as esposas de Esaú foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito, tá? Então as esposas de Esaú foram ali para Isaac e para Rebeca uma amargura de espírito, muito provavelmente por serem contenciosas acerca da posição favorecida de Jacó. Talvez elas começaram a falar da posição de Jacó ali e tal, e a gente vai ver isso nos próximos capítulos, tá bom? Espero que tenha sido feito sentido para você, essa maneira mais tranquila, objetiva de estudar a Bíblia. A gente não vai se aprofundar muito aqui, não é muito nosso propósito, é mais incentivar que você ali tenha um entendimento de maneira simples aqui da palavra, que a gente possa crescer em conhecimento das Escrituras do Pai. Tá bom? Espero que Deus tenha tocado o seu coração, espero que tenha feito sentido, e eu peço para você compartilhar esse material com todo mundo, com seus familiares, amigos, vizinhos, todo mundo, né? Viu lá? Compartilha, tá bom? Assim a gente consegue crescer aqui esse canal, consegue levar a palavra do Pai para mais e mais pessoas, beleza? Então eu vou pedir licença para você mais uma vez, para que a gente possa orar, tá? E assim terminar esse capítulo. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Papai do Céu, por esse ensinamento maravilhoso. Obrigado, Papai do Céu, por nos ensinar acerca, Papai do Céu, de ensinar pelo exemplo, que a gente não venha cometer, Papai, erros, Papai do Céu, que nossos antepassados cometeram. Papai do Céu, que a gente venha, Papai do Céu, criar os nossos filhos agora, não só falando, mas dando exemplo de servidão, dando exemplo de como ser um bom cristão. Senhor, obrigado por essa passagem maravilhosa que o Senhor nos ensinaste. Obrigado por esclarecer a nossa mente, Papai do Céu. Papai do Céu, nos fortaleça para a gente continuar nessa saga, Papai do Céu, dia após dia, se aproximando cada vez mais de Ti através da Escritura. Afaste toda a seta do inimigo, Pai. Ó Senhor, eu clamo, Papai do Céu, e peço. Eu não sei como essa pessoa que está escutando esse áudio, assistindo esse vídeo, se encontra, mas que o Senhor venha dar calento, que o Senhor, Papai do Céu, venha invadir o seu coração e mostrar para ela, Papai do Céu, no dia de hoje, o quanto o Senhor a ama. É assim que eu te louvo, é assim que eu te agradeço. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. É isso, galera. Fiquem com Deus. Que Deus esteja sobre a vida de vocês. Vamos para cima, não se esqueça. Se inscreve no canal aí, vai lá, custa nada, é rapidinho, se inscreve aí, beleza? Ativa as notificações, porque o YouTube vai te avisar quando a gente subir um vídeo novo aqui, e ó, te espero no próximo capítulo. Vem, vamos lá, vai!